Olá, a graça e a paz, irmãos e amigos, aqueles também que nos acompanham pelo canal. É um prazer estarmos juntos aqui para darmos continuidade à meditação no livro de Efésios, onde nós estamos tendo a oportunidade de conhecer mais do plano, do projeto eterno de Deus para as nossas vidas. Nós continuaremos com foco no querigma, que é a proclamação do Evangelho, e hoje nós estaremos focados em como obter a salvação, né? E também sobre a segurança a respeito dela. Para isso a gente vai meditar nos versículos do capítulo 2, nos versículos de 8 a 10. Esse é um versículo chave, eu diria até dos mais importantes, mas é complicado falar isso se existe um versículo mais importante, mas esse versículo ele é fundamental para que eu e você possamos entender o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. Vamos aos versículos? Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós nos rendemos, ó Deus, ao teu poder, à tua glória, e nós pedimos nesse momento que o Senhor dê graça para que o nosso entendimento seja iluminado e os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra. Seja aonde estiver e aonde alcançar esta palavra, Deus, que nós possamos entender o plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Obrigado, agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos falar então como obter a salvação. Antes de entrarmos nos detalhes dos versículos, eu gostaria de trazer um pouco do pano de fundo histórico do livro de Efésios e também trazer um pouco dos versículos, dos primeiros versículos do capítulo 2. Mas falando então um pouco do contexto histórico, a cidade de Éfeso era conhecida como um centro de bruxaria. A deusa Diana era adorada em toda a Ásia Menor. E, curiosamente, uma descoberta arqueológica muito importante no Egito em 1895 trouxe luz aos famosos papiros mágicos de Éfeso, que continham poções, invocações de demônios, simpatias para mal-olhado, para a conquista do amor e até encantamentos. Em Éfeso também existia uma escola de bruxaria. Antes dessa descoberta arqueológica, o livro de Atos, no versículo 19 e capítulo 19, até mesmo às vezes existia uma colocação em xeque dessa parcela da palavra. Pois nesse versículo menciona a queima de livros de bruxaria em praça pública, que possuía até um valor monetário enorme, chegava a salário de 50 mil dias de um trabalhador. Olha só. Os efésios eram, então, adoradores do poder, eles praticavam magias, eram idólatras e, consequentemente, sem ter o temor de Deus, eles viviam uma vida de imoralidade, como também toda a cultura greco-romana da época. E é justamente isso o que Paulo faz no início do capítulo 2. Lembrar aos efésios, depois da viagem que ele fez para pregar nessa cidade, Paulo quis lembrar da maneira que eles viviam antes do evangelho chegar até eles. E na descrição do estado deles no versículo 1, o quadro que Paulo pinta é de total desespero irremediável, e mesmo com toda a cultura, religiosidade, triunfalismo que marcava aquela época, diante de Deus a situação era outra. Eles estavam mortos, como diz
aqui no versículo 1 do capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, assim, a situação diante de Deus dos Efésios era completamente diferente. Eles eram acorrentados ao pecado, ao mundo, o diabo atuava neles, levando ao erro, e por isso eram filhos da desobediência, que estavam destinados a sofrer a ira eterna. Com isso, Paulo queria destacar que somente um poder absoluto podia tirá-los daquela situação. Uma vez que eles não podiam salvar a si mesmos, a partir dos seus méritos e esforços, não havia nada neles que os possibilitasse uma libertação dos poderes que os dominavam. Somente um poder igual ao que criou o mundo do nada, somente um poder que é capaz de dar vida aos mortos, somente um poder do tipo que atuou em Jesus, tirando ele da sepultura e no terceiro dia, de forma imortal, incorruptível, poderia resolver a situação dos Efésios. E é exatamente esse poder de Deus que interferiu e mudou drasticamente o estado que eles se encontravam pela sua graça, misericórdia e seu grande poder reverteu aquela situação. O que Paulo escreve para os Efésios é verdade para todo cristão em 2000 anos de história. Toda pessoa que hoje é crente em Jesus, ele tem que estar consciente que só o poder, só pode crer, só foi perdoado, só foi regenerado e só foi aceito por Deus porque este poder absoluto agiu na sua vida. Mediante o Evangelho, nada mais do que isso foi necessário para que você hoje possa ver e entender o Evangelho. Como vimos no versículo 4, esta marca dessa atuação de Deus fica clara com uma palavra, a palavra mas Deus. Vamos ler o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Esse mas deixa claro que ele fez algo. A situação foi mudada definitivamente. Deus não ficou indiferente e precisamos entender que ele não tinha a obrigação de ter feito nada. Na verdade, de acordo com os primeiros versículos do capítulo 2, a situação do homem era devido aos seus delitos e ofensas, como nós vimos agora. A situação de morte, condenação e escravidão foram atribuídas a eles. Nunca, jamais a soberania de Deus nas Escrituras e o plano eterno que ele concebeu anula a responsabilidade do homem. Deus podia ter deixado a humanidade seguir o seu curso. Deus não tinha nenhuma obrigação de fazer nada. Ele que, na verdade, é o ofendido na história. E se ele não fizesse nada, ele seria perfeitamente justo. Injusto seria se alguém tivesse o direito de ser salvo e se Deus negasse a dar, aí seria injusto. Mas esse não é o quadro no qual eu e você estamos inseridos. Portanto, irmãos, é muito importante que cada um de nós tenha segurança a respeito da sua salvação. Vamos destacar agora que o apóstolo ele repete 2 vezes uma sentença. Pela graça sois salvos, no versículo 5 e 8. Mas o que significa ser salvo? Bom, ser salvo é receber vida. E aqui a gente pode até usar uma ilustração em alguns desastres que acontecem em outros países do mundo, ou até mesmo aqui no nosso país, como recentemente o desastre de Mariana. Às vezes um jornalista tem a oportunidade de entrevistar, até mesmo ainda no hospital, uma das pessoas que foram encontradas nos escombros, na lama, e quando o jornalista tem a oportunidade de entrevistá-lo, a pessoa até comenta: eu nasci de novo. Eles foram salvos e tiveram a oportunidade de nascer de novo. Também aqui, sobre o que significa ser salvo, a gente pode sintetizar em 3 aspectos na linha do tempo. O primeiro aspecto, nós vamos falar do passado.
Nós precisamos saber que nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas você pode até questionar, mas quais? Como nossos pecados? Bom, se existe ainda alguma dúvida que eu e você somos pecadores, basta nós lermos alguns versículos das Escrituras. O primeiro a gente pode ver em Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, dos versículos 10 e 12, diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E em 1 João, capítulo 1 e versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Para o segundo aspecto, nós vamos falar do presente. Com relação ao presente, nós temos que entender que não podemos viver uma vida de pecado. Que não podemos fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. E ser transformado dia a dia na imagem de Cristo. E aqui vale a pena uma reflexão mais estendida quando falamos do presente. Pois o processo de uma conversão genuína não pode ser confundido por um processo de convencimento acompanhado de um peso na consciência oscilante, que uma hora vem, outra hora vai. Isso é totalmente incompatível com uma vida que sofre transformação, ou seja, com mudanças de hábitos, atitudes, pensamentos que são facilmente identificáveis e visíveis. Logo quando eu me converti em 1998, um dos primeiros livros que eu li foi esse aqui, do Max Lucado. O título é Simplesmente como Jesus. E aqui na capa tem uma frase que me marca, eu sei de cor, e eu sempre compartilho com as pessoas quando estamos conversando sobre como foi o processo de salvação na minha vida, né? Então a frase diz assim: Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. É maravilhosa essa frase, sintetiza muito bem tudo isso que nós estamos falando. O processo de uma conversão genuína é estar vivo para Deus. Você crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, você percebe agora que tem um relacionamento com Deus, você é persuadido que seus pecados foram perdoados, você lê a Bíblia e ela fala com você, você ouve a pregação da palavra e você sabe que é para você, você ora e percebe que Deus lhe ouve e te responde, você peca e tem convicção que fez algo errado. O contrário disso é uma condição de morto, pois o morto não sente nada. Ele comete pecados e não tem frutos de arrependimento. Ele não vê a Deus, ele não ouve a Deus. Passando por terceiro aspecto, com relação ao futuro, nós precisamos saber que por ter o Filho de Deus, temos a vida eterna. Quando chegar a morte ou quando Cristo retornar, estaremos com ele estaremos com ele e não na condenação eterna. É impossível alcançar esta salvação por nossos meios ou por nossas obras. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Ninguém pode se salvar por seus esforços, nem sequer por praticar alguma religião, inclusive a religião cristã. Ninguém pode se salvar por procurar guardar os mandamentos da lei de Deus, porque todos pecamos e esta mesma lei nos condena. Por isso está escrito: não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus e só se pode receber como um presente.
Na sequência desses 3 versículos, 8, 9 e 10, a gente também encontra 2 palavras-chave, graça e fé. E nós vamos começar pela graça. E fazendo uma pergunta, qual é o único meio para sermos salvos? Pois bem, através da graça. Pela graça sois salvos. Mas o que significa graça? Bom, graça significa favor imerecido, um presente, como acabamos de falar, um dom gratuito. Podemos ver em Romanos 5,15 a seguinte explicação, né? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A graça de Deus nos concedeu um Salvador. Este Salvador carregou nossos pecados, morreu em nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Foi exaltado à direita de Deus e proclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atos, capítulo 11, dos versículos 21 e 23 diz: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Deus realizou uma salvação que podia abarcar toda a humanidade, mas que só se faz efetiva naqueles que creem, como no começo do versículo, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Fora dele não há salvação. Hoje, Jesus Cristo tem o poder para salvar a qualquer pecador. Não importa o quão arruinada ou destruída esteja a sua vida. E tudo isso aconteceu unicamente por graça. Mudando para a fé, a gente pode perguntar qual a condição para sermos salvos? E a resposta é: somos salvos por meio da fé. Em Romanos 10, capítulo 10, versículos 8 e 9, Paulo declara: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a condição: crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. A salvação é um presente da graça de Deus e podemos recebê-lo mediante a fé, quando de todo o coração reconhecemos a Jesus como Senhor e quando nos rendemos à sua pessoa, entregando-lhe tudo o que somos e tudo o que temos. Deste modo, colocamos nossa vida debaixo da sua autoridade e nos tornamos seus discípulos. Segundo o capítulo 11 de Hebreus, a fé é a resposta total do homem a Deus. Fé é crer em Deus, obedecer a Ele e entregar-nos completamente à sua vontade. Eu gosto muito de uma frase que ilustra bem o que é a fé. E a frase é a seguinte: fé é dançar uma música que ainda nem foi composta. Fé é dançar uma música que ainda nem foi composta. Muito bem, dando sequência, então a gente acabou de ver o que significa ser salvo, entendemos qual é o meio, o caminho, o canal. Nós somos salvos pela graça mediante a fé e entendemos que isso não vem de nós, não é por nossos méritos e esforços, mas sim um presente, um dom de Deus. E nós vamos agora entender um pouco quais são as evidências e os resultados da salvação na minha e na sua vida. Bom, a primeira evidência da salvação é que nós nos tornamos novas criaturas. E aqui mais um versículo muito conhecido das Escrituras,
que muitos até sabem de cor, que é 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas da velha vida, a má conduta, os pecados, a rebeldia, os costumes mundanos, as concupiscências da carne e a maneira vã de viver se tornam coisas do passado. O Espírito Santo nos dá uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova natureza, um novo caminho, novos costumes, novos desejos e uma nova meta de vida. Essa nova criação é feitura sua, ou seja, de Deus em Cristo Jesus. Não somos salvos por algo que podemos fazer. Não se trata de uma feitura nossa, mas sim de algo que Deus fez. Não é resultado de esforço do homem, mas sim da graça de Deus que produz em nós um novo homem em Jesus Cristo. Outro aspecto que está muito claro no versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie. Não somos salvos por obras, mas sim para boas obras. A obra salvadora de Deus em nós produz boas obras, ou seja, só é possível fazermos boas obras em Jesus e não por esforços próprios nossos. Antes vivíamos uma vida egoísta, mas agora o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como está em Romanos 5,5. Com este amor podemos amar ao próximo como a nós mesmos. Em Romanos 11,6 diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Aqui, as Escrituras nos esclarecem por que o cristão não tem uma forma de pensar que fazendo obras, caridades, doações, trabalhos voluntários, alcançará uma elevação espiritual ou a própria salvação, pois em Jesus o processo é invertido. E aqui cai por terra muitas formas e doutrinas de algumas religiões, filosofias, onde pelo meu mérito, pelo meu esforço, eu alcanço uma espiritualidade elevada, ou até mesmo eu alcanço a minha salvação. E as Escrituras deixam claro que isso não é o processo. O processo é invertido. Nós entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor, como dono da nossa vida, e aí sim, isso produz boas obras. Nós produzimos boas obras, mas por causa de Jesus em nós. E aqui no versículo 9 deixa muito claro, não é por obras para que ninguém se glorie. Imagine os milionários deste mundo sairiam na nossa frente, porque eles teriam condições de fazer muito mais obras do que nós, né? Então, esse ponto nas Escrituras ele é irrefutável, não tem margem para dúvida. Ao nosso redor, há muitos que sofrem com a pobreza, as necessidades, as angústias e dificuldades. Diante dessas múltiplas necessidades, o amor de Deus produz em nós boas obras. Através do nosso serviço aos necessitados, mostramos ao mundo o amor e a graça de Deus. As necessidades de nossos semelhantes são oportunidades divinamente preparadas para que manifestemos ao mundo o amor de Deus. E é isso que está faltando muito nos dias de hoje. Até mesmo em meio a essa pandemia que estamos enfrentando, ainda assim é possível ver a falta de amor, de o olhar para o próximo. Pelo contrário, às vezes vemos ainda roubos, corrupção, a vantagem de uma pessoa querendo levar em relação a outra, o que é muito triste. E
e realmente deixa escancarado a situação da humanidade, de uma certa forma, né? Como Paulo descreve lá no início, quando a gente comentou, mortos em seus delitos e pecados. Portanto, para o cristão, boas obras não é uma questão de escolher fazer ou não, mas sim é uma evidência da graça e do amor de Deus operando nele. Nós não temos escolhas. Uma vez entregando a nossa vida a Jesus, é nossa obrigação fazer boas obras. E por um outro aspecto, se eu e você estamos sendo usados pelo Senhor, temos que lembrar do que está escrito em 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? A pergunta. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Aqui é uma reflexão muito importante. Mesmo nós tendo a clareza da necessidade de fazer as boas obras, e o que é, como a gente vê, é uma obrigação, no nosso coração não pode nascer um orgulho santo ou algo sobre nós mesmos, como se fosse alguma virtude que nós temos. Aqui o versículo deixa a gente numa situação complicada. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Ou seja, aquilo que você está fazendo é fruto de um recebimento. E se você ou eu nós recebemos, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Então que sirva para nós também, para que nós permanecemos com um coração humilde e certos de que tudo aquilo que nós somos e que nós temos não provém de mérito e virtudes nossas, mas sim de Jesus Cristo que habita em nós, porque somos feituras de Deus criados em Jesus. A palavra feitura no grego é poema, que significa poema. Nós somos a obra de arte de Deus, a obra-prima de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós. Deus não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, como está em Romanos 8:29. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo, como está em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O cinzel que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. O cinzel é aquele parafuso grande que o escultor usa, que tem um martelo e ele vai batendo com esse parafuso grande para tirar as lascas e criando a forma na escultura. E esse instrumento se chama cinzel. Então, o cinzel de Deus na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Deus nos coloca na bigorna do ferreiro para fazer-nos de um instrumento trincado, velho, enferrujado, um instrumento útil para a sua obra. E aí nós podemos entender essa obra da seguinte forma. O poeta é Deus, a pena é Jesus Cristo e o poema somos eu e você. Deus está trabalhando em nós. A conversão não é o fim da obra, mas somente o começo. O mesmo poder que tirou você da sepultura e lhe deu vida espiritual pode agora santificar a sua vida, para que você possa ser um belo poema para Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Para concluirmos, eu gostaria de deixar algumas perguntas para uma reflexão. Como foi comentado agora, a obra da salvação
não está terminada, ela é só o começo. Deus ainda não escreveu o último capítulo da nossa vida. E com base nisso, gostaria até de perguntar, talvez você clicou nesse vídeo e está assistindo até agora, e talvez a única obra que esteja atuando na sua vida é a obra do pecado. E talvez você não teve a oportunidade de colocar a sua confiança e entender que precisa colocar sua confiança e entregar totalmente a sua vida a Jesus para obter a salvação. Então eu gostaria de te dar boas novas, que agora esse é um momento onde você pode obter a sua salvação. Como já foi dito no versículo de Romanos, se você crê e confessar que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, crê no seu coração e confesse com sua boca o Senhor Jesus e você será salvo. E mesmo assim, devido a tanta informação que você acabou recebendo durante esses minutos, e você gostaria de entender mais sobre esse processo, o que é entregar uma vida a Jesus e caminhar em obediência a Ele, deixa um contato no nosso canal. Nós teremos o prazer de poder te ajudar e te colocar em contato, não importa onde você estiver no país, que a nossa família está espalhada por todos os cantos e será um prazer poder te ajudar. Falando agora com os irmãos, deixo algumas perguntas também. Você tem experimentado a obra de Deus por você, em você, através de você? Você está ainda usando roupas velhas ou as vestimentas da graça? Você está experimentando a liberdade em Cristo ou ainda está preso a vícios, hábitos e escravidão da velha vida, da cova do pecado? Meu querido, é tempo de decisão. Precisamos nos posicionar. Como já falamos, a conversão genuína não é um processo de convencimento atrelado a um peso na consciência que oscila, uma hora vem, outra hora vai. O processo de conversão genuína tem total relação com uma vida em constante transformação, em amadurecimento. Reflita na sua vida e veja se você está ou não nesse processo de transformação e de amadurecimento. É tempo, sempre, de restaurar, voltar para aquilo que precisa voltar. Sempre é tempo. O Senhor está sempre disposto a nos perdoar e a nos acolher. Basta a gente se posicionar. Como um cristão, Deus ressuscitou a mim e a você. Deus nos exaltou, Deus nos fez assentar no trono com Jesus, para que eu e você sejamos um troféu da sua graça por toda a eternidade. Amém? Pois bem, terminamos mais uma meditação. Eu espero que você tenha sido abençoado por esta palavra. Nós damos graças a Deus pela palavra que Ele nos deixou. Eu desejo a você as bênçãos do Senhor e que possamos nos ver nas próximas meditações. Amém? Deus abençoe e um abraço.